Bem-vindos ao painel sobre o papel dos dados e da inteligência artificial na gestão de risco. Este painel faz parte do evento IDC Data Monetization and Management 2021 e para hoje temos três convidados para falarmos um pouco sobre esta temática da forma como os dados e a inteligência artificial têm alterado as formas de trabalho e os modelos, digamos assim, que são utilizados na gestão de risco em Portugal. Os nossos três convidados são três pessoas com muita experiência na área, apesar de serem todos jovens, e penso que terão muitas coisas interessantes a dizer sobre este tema. Então passava a apresentar primeiro a Sandra Catarino, que é diretora de modelos de risco do Novo Banco, o Francisco Figueiredo, que é diretor de risco da ONEI e é também membro da comissão executiva da ONEI, e finalmente o João Cruz Santos, que é diretor adjunto também da área do Departamento de Modelos de Risco. Sim, senhora, muito obrigado. Se calhar começava pela senhora, pela Sandra. E a primeira pergunta é uma pergunta muito geral, mas para nos centrarmos, digamos assim, neste tema. E tem a ver com isto. A área de gestão de risco sempre foi uma área muito quantitativa, sempre foi uma área muito baseada em estatística, muito na análise de dados e por aí. Como é que tens visto, ao longo dos últimos anos, a alteração do tipo de modelos, do tipo de metodologias? Tens sentido uma grande alteração dos métodos de trabalho, nem por isso? Como é que as coisas têm evoluído na área da gestão de risco, na tua perspectiva? Bom, boa tarde. Nestas áreas de risco, a velocidade a que ocorre essas alterações de metodologias não tem ocorrido tão rápido como outras áreas do banco. Nós, na área de gestão de risco, como é uma área muito regulamentada, e por vezes não avança tão rápido nestas novas metodologias de inteligência artificial ou de machine learning que temos visto, por exemplo, noutras áreas do banco. Tem ocorrido, por vezes, alguns exercícios mais challenging para ver, face aos nossos modelos atuais, como é que seria a otimização de uma taxa de aprovação ou de uma taxa de decisão automática nos modelos de aprovação de crédito, por exemplo, mas muito ainda em exercícios de laboratório, para ver, porque à data de hoje ainda não conseguimos, pelo menos a experiência que eu tenho, implementar estas metodologias. Muito obrigado. E tu, Francisco, tens sentido uma grande alteração na forma de trabalho, no impacto que estes modelos têm ou não? Sim, também um pouco como a Sandra estava a referir, a área de risco é um pouco mais fechada neste capítulo. Ou seja, nós sempre trabalhamos e muito com modelos mais clássicos e, portanto, modelos de regressão logística é o mais utilizado e continua a ser o mais utilizado. Sendo que os modelos de machine learning e modelos mais sofisticados, digamos assim, são modelos que começam a aparecer em modo muito experimental. Ou seja, numa fase de testes, também agora com as novas linguagens Python, R, etc., já se começa a ver uma maior abertura em termos de utilização deste tipo de ferramentas, mas de qualquer maneira há sempre a parte regulatória que nos obriga também a que haja aqui alguma interpretação dos resultados e também a nível de explicação do próprio modelo. E, portanto, obviamente os modelos de machine learning têm essa limitação face a um modelo de regressão clássico, por exemplo, ou um modelo logístico, e, portanto, que podem ter no fundo, a limitação naquilo que é a utilização. Sim, senhora. E tu, João, já agora, para introduzir também na tua resposta, se é que tens a mesma experiência e que não há uma grande alteração, tem que ver mais com este tema da opacidade de alguns modelos de machine learning que eventualmente poderiam ser utilizados, ou tem que ver com, digamos, o compliance e a regulação à volta da atividade que os obriga a utilizar um certo tipo de ferramentas para responder aos vossos desafios? Obrigado, Fernando. Antes de mais, obrigado pelo convite. Boa tarde. Eu concordo com o que os meus colegas aqui do painel disseram. Efetivamente, ao nível da gestão do risco, tem havido algumas alterações e, de facto, como disseram, é uma área que é muito regulamentada e tem havido algumas evoluções nesta área e também fruto dessa evolução que tem havido ao nível dos requisitos regulamentares. Esta evolução tem sido mais ao nível do governo, ao nível das políticas, ao nível dos processos e, sobretudo, também com o tema que estamos aqui hoje a discutir, ao nível dos dados.
mas sobretudo ao nível da réplica, ao nível da auditabilidade e do controle dos dados. No que diz respeito às próprias metodologias, foi o que já aqui foi exposto, tem havido algumas melhorias, alguma inovação, mas não é uma inovação disruptiva, como a passagem para modelos de machine learning. Tem efetivamente havido alguma evolução incremental, mas passa muito por robustecer aquilo que já temos hoje, ou seja, os métodos que hoje já temos. Esta é um bocado a realidade que eu percepciono do nosso país, que efetivamente muito da evolução que tem havido na gestão de risco está muito ao nível dos dados, acho que é um tema central, sobretudo ao nível do controle, tem havido uma grande... Já agora, só para dar esta nota, para as pessoas que não são desta área e, de facto, para terem noção como esta área é muito regulamentada e com aquilo que os colegas disseram, os graus de liberdade que nós temos para acompanhar a inovação não vai ser tão grande. Ao contrário de outras áreas e do Analytics, esta área, por exemplo, há uma área que desenvolve os modelos, há uma área independente que valida o trabalho de quem desenvolve os modelos e depois há outra área que é a auditoria que também audita todas as outras áreas. É aquilo que nós chamamos as linhas de defesa. E, portanto, tem sido sobretudo, e quando falamos em inovação temos que também pensar que, dentro das técnicas de machine learning, temos que pensar que temos de estar todos confortáveis, não só quem desenvolve os modelos, mas também quem nos audita e quem nos valida. E, portanto, esse ponto de vista é, de facto, um tema que não tem andado ao ritmo, mas acho que é o futuro. Nós já temos exemplos, até o nosso banco faz parte de um grupo que está a ser pioneiro nessa matéria e já está a desenvolver técnicas de machine learning para determinados tipos de específicos de modelos, nomeadamente mais na concessão de novo crédito. Certo. Muito bem, muito bem. Sandra, há pouco estávamos a falar aí do tema do... Nós temos feito umas experiências e por aí, na verdade... há espaço, embora certamente nenhum de vocês tenha tempo a mais, todos trabalham muito, mas há espaço para fazer essas experiências, não é? Ou seja, ter, digamos, paralelamente aquilo que é o regulatório, que é obrigatório terem e aquilo que vos permite, digamos assim, gerir o risco de uma forma adequada, mas por outro lado também ir fazendo algumas experiências ao lado com outro tipo de modelos e ver a margem que isso, digamos, poderá libertar em termos de eficiência. Tu disseste há pouco que começavam a fazer isso. Tens ideia do impacto que isso potencialmente poderá vir a ter? Ou seja, de facto funciona? Parece funcionar melhor? Qual é que é a tua experiência? Assim, quando efetuámos estes exercícios de challenging, tivemos primeiro um trabalho que é preciso fazer em relação aos dados, porque a forma como estão organizados os dados e como eles entram nestes modelos é diferente da forma como nós estamos habituados a trabalhar com os dados, mas há espaço. E o exercício que nós fizemos, o challenge que na altura que fizemos, nós conseguíamos otimizar a taxa nós chamamos a taxa de decisão, seja aprovação automática ou recusa automática, porque depois temos ali aquela zona cinzenta que aí sim carece de grande input, digamos, mais conhecimento de negócio humano. Otimizámos na ordem dos 30% em termos de taxas de decisão automática. Isso é um ganho enorme. Era um ganho enorme de eficiência, só que depois tínhamos a questão de como explicamos ao cliente que aquele crédito foi recusado. Certo. Não é? Vocês têm essa obrigatoriedade por lei, não é? Temos, temos a capacidade de explicar porque é que o crédito está a ser recusado, não é? E aprovado. Também temos que, sim. Também temos que muitas vezes... face à parte regulamentar, normalmente temos visitas, digamos assim, ou inspeções do Banco de Portugal que nos selecionam um conjunto aleatório de uma carteira de crédito e nós temos que justificar o porquê daquelas aprovações, por exemplo. Okay. Muito bem. Muito bem. E vocês, Francisco, também fazem estes exercícios, não têm feito? Qual é a vossa experiência nisto? Eu acho que há exercícios para fazer também noutras áreas que não só na parte de aceitação. Ou seja, existe efetivamente, quer na parte de gestão e na parte de recuperação, em que há aí uma maior abertura, efetivamente existe espaço para maior liberdade neste tipo de exercícios. Não é? Pois, na recuperação vocês não têm o mesmo mandato legal, não é? Têm mais liberdade para gerir... Do que na própria concessão. Exatamente. E, portanto, aí há mais espaço de manobra, apesar de, eu acho que ainda é uma área claramente em crescimento, ou seja, ainda é um desenvolvimento a fazer e tal como estava a dizer o meu colega, essencialmente a parte de dados tem vindo a ser uma grande evolução ao longo destes últimos anos, que é a estabilidade dos dados. Tivemos a construir um novo data warehouse e, portanto, há uma construção
dos alicerces. E aí sim tem havido um cuidado muito maior do que havia anteriormente. E esta parte também é fundamental. Depois, há toda a parte em termos de exploração dos próprios dados, que aí sim, em termos de modelos, acho que há uma margem de crescimento enorme, que claramente vai ser um eixo... Vai ser dos próximos investimentos. Os próximos investimentos. E vocês, João, já agora aproveito, porque quer a Sandra, quer o Francisco falaram da questão dos dados, também adicionava aqui este tema dos dados e também, digamos, até que ponto é que os dados têm sido um combustível ou uma limitação para o desenvolvimento de outras abordagens? Vocês sentem que, digamos, os dados não são um problema, que potencialmente ainda são, que há um trabalho a fazer de estruturação, de organização e por aí? Como é que vês esse tema? Fernando, os dados é um tema central nestas áreas. Acho que a qualidade dos dados não é por si só impeditivo de novas abordagens. É um tema que se coloca mesmo nas abordagens mais clássicas. Eu tive um grande professor, não é? Disse uma vez, garbage in, garbage out. Portanto, ou seja, efetivamente este é um tema que se coloca mesmo até nos modelos mais clássicos. Portanto, ele por si só não é impeditivo de que se evolua para abordagens mais sofisticadas. Eu acho que o tema dos dados é central porque, efetivamente, vamos ver, na gestão do risco o que nós estamos a fazer é a gestão da incerteza. A incerteza associada a uma decisão, neste caso a decisão de crédito, não é? Portanto, um dos principais objetivos é controlar este nível de incerteza. E controlar este nível de incerteza é, sobretudo, com base em informação e com base em dados. Se eu não tiver dados de qualidade, obviamente não estarei a fazer uma boa gestão do risco e uma boa gestão da incerteza. Certo. Diga-me uma coisa, há também, se calhar voltava à Sandra, vai haver certamente a oportunidade para utilizar outro tipo de dados que não são os dados tradicionais que se utilizam no crédito, aqueles dados reportados, dados, por exemplo, do Banco de Portugal também, do comportamento prévio, mas em larga medida a decisão de aceitação de um crédito passa muito pelo reporte, por aquilo que eu digo e aquilo que se pode observar, digamos assim, da minha vida financeira, não é? Mas eu imagino, e penso já há empresas na área de seguradoras e da banca também, a fazer uma espécie de uma monitorização das redes sociais e por aí. Tu achas que esses dados vão de uma forma ou de outra acabar por ser incluídos, talvez não só digamos, nas decisões de concessão, mas depois também no acompanhamento da vida do crédito? Eu acredito que esse é o futuro. Eu acredito que passa muito por esse tipo de monitorização e de angariação dessa tipologia de informação. Portanto, convém ter cuidado com o que se publica na internet. Convém ter muito cuidado com o que se publica. Eu acho que isso Alguém vai estar a olhar. Alguém vai estar a olhar e a registar. Por isso, exatamente. Cada vez mais o nosso comportamento que nós temos nas redes sociais, de certa forma, depois acabam por influenciar a nossa vida no futuro. Isso não tenho dúvidas. Que isso vai passar também pela parte financeira, quase certeza que sim, porque é muito mais fácil ver o comportamento, acreditar no comportamento que as pessoas, ou que nós seguimos ao longo de algum tempo, do que se for preciso naquela informação instantânea que a pessoa está a dar, cujo único objetivo é, desculpe a expressão, sacar dinheiro ao banco, não é? Pronto, então, acho que cada vez mais. Sim. Voltando só aqui àquele tema que estávamos a falar, também há desafios ainda do vosso lado, digamos, de organização da estrutura informacional para poder ser mais ágil, ter mais qualidade, ter mais quantidade de dados para, digamos, para servir de base aos modelos? Isso é um trabalho que nunca acaba. Nunca acaba. Isso é um trabalho que nunca acaba. Eu sempre achei que o ETL é o grande negócio Isso é um trabalho que nunca acaba e muitas vezes é difícil de explicar ou de alguma convencer. Incompreensão, porque é que eu já gastei tanto dinheiro nisto e isto continua a sentar organizado. É verdade, sim. Basicamente acontece muito.
Mas foi feito um caminho muito grande nas últimas 2 décadas nessas áreas, dos data warehouses, data marts, toda a infraestrutura informacional é muito diferente hoje daquilo que era no fim do século passado, não é? Sim, mesmo já se nota a diferença mesmo quando comecei a trabalhar e nos dias de hoje, já se nota muita diferença. Foi um caminho muito penoso que muitas instituições tiveram que fazer e continuam a fazer, de organização, de monitorização, da traçabilidade da informação. Exato. Porque não é só... Temos que garantir que, de facto, de sermos regulados, nós temos que garantir que a informação que estamos a dar no modelo é fidedigna e que conseguimos chegar à linha da proposta que foi feita no momento em que foi introduzido. Ou seja, é um trabalho que começou-se com alguns data marts, depois evoluiu para um DW, um data warehouse mais transversal à empresa. Agora cada vez também começam... Depois o DW ficou entupido e voltou-se. Sim, é verdade. Depois o DW em top e acabamos por criar alguns mini data marts, nuvens de informação, mas andamos sempre... Isso é um cuidado constante. Claro, e é uma função, digamos, um trabalho que não acaba, não é? Que é sempre... E então agora quando se começar a utilizar também este novo tipo de dados, vai ser mais uma vez um desafio para integrar tudo, para fazer sentido daquilo. Sim, senhora. Diz-me uma coisa, Francisco, há pouco a Sandra estava a dizer, nós tivemos um lift de 30%. Alguém vai aproveitar este lift de 30%? Às vezes eu penso que há operadores que se calhar estão em Portugal, mas não estão submetidos às mesmas regras de compliance que as empresas que aqui estão representadas estão. E, portanto, mais tarde ou mais cedo terá que haver, penso eu não sou especialista em risco, mas terá que haver uma compreensão por parte do regulador que, para isto funcionar, o campo de jogo tem que estar minimamente, digamos, direito, minimamente nivelado. E, portanto, nessa perspectiva, acho que aquilo que vai provavelmente começar a haver uma maior tolerância, digamos assim, com a utilização de outro tipo de modelos. Tu acreditas nisso? Achas que não? Achas que há forma de quem faz a regulação ter outras formas de garantir que, por exemplo, que não há preconceito, que não há algum tipo de, digamos, objetivo inconfessável nos modelos que se produzem? Achas que há outras formas de o fazer? Eu acho que a nível de regulação, muito sinceramente, acho que vai ser complicado não haver esta traçabilidade e este seguimento, até para poder garantir uma coerência, garantir a fiabilidade dos modelos e também, para a própria empresa, também acaba por ser importante, porque permite uma estabilidade dos modelos ao longo do tempo. Agora, em termos da traçabilidade do modelo, obviamente que acho que vai ser sempre uma questão. Acho que, e já começam a haver alguns desenvolvimentos nesse sentido, os próprios modelos vão se desenvolver para haver uma explicação, o explicable machine learning, digamos assim, que vai permitir também, se calhar, dar outro tipo de inputs, dar outro tipo de insights sobre os dados que estamos a explorar e também conseguir dar outro conforto ao regulador no sentido de garantir esta traçabilidade, esta interpretabilidade. E acho que o caminho vai ser, se calhar, nos dois sentidos. No sentido de garantir que há modelos de machine learning que vão conseguir dar esta confiança ao regulador e, naturalmente, acho que poderá haver uma abertura, mas que não vejo como, se calhar, a curto prazo, haver este desenvolvimento ou este caminho. Sim, até porque com estes apertos que têm havido nos últimos anos, leva os reguladores a serem mais restritos e não... Eu tenho esta curiosidade. Na gestão de risco, qual é que é o custo de reporte para o regulador? Ou seja, uma atividade tem custos, entre os quais estes custos de reporte para quem regula a atividade. Estes custos têm vindo a aumentar de forma significativa, ou sou eu que estou enganado? Eu posso estar enganado, mais uma vez eu digo que eu não sou... E isso, obviamente, depois repercute-se no custo do crédito para o consumidor, não é? Portanto, há um custo da própria consulta e um custo do próprio envio da informação para a CRC. Ou seja, nós temos acesso à informação e estávamos a falar há pouco de fontes de dados e aqui... temos a fonte de informação que é muito importante, que é a informação do Banco de Portugal, claro, que nos dá... Esse é o exemplo paradigmático de como os dados podem ter um impacto
impacto muitíssimo benéfico na sociedade, não é? Porque sem essa lista do Banco de Portugal, muita gente continuaria a não ter acesso a qualquer tipo de crédito. E vejo os meus colegas espanhóis ou franceses, eles não têm acesso à informação positiva, só à informação negativa. Sim. E, efetivamente, a informação positiva traz-nos uma riqueza muito grande a nível daquilo que é a exploração de modelos e aquilo que conseguimos os graus de liberdade que vos dá na decisão. Exatamente. Não é? E, portanto, dá-nos efetivamente inputs muito interessantes. Depois há um custo associado e um trabalho associado, não é? Porque temos que todos os meses fazer o reporte, o envio da informação, tratar esse envio e fazer, no fundo, ter este reporte mensal, que depois temos um feedback, mas obviamente também com Sim, com tem um essa custo recompensa, associado. mas há um custo grande associado. Exatamente, não é? há o custo financeiro e o custo de trabalho e recursos humanos que estão alocados. Exato. E tu, João, também sentes a mesma coisa? Ou seja, tens muita gente a trabalhar no reporte para o regulador e por aí há um overhead administrativo ou de reporte muito significativo? Sim, ou seja, quer dizer, o reporte não é tanto ao regulador, não, pronto, na minha área particular onde atuo é mais no desenvolvimento, mas obviamente quando fazemos esses contributos e efetivamente o reporte ao regulador é, de facto, uma das matérias que está estado presente também ao nível dos requisitos regulamentares. E, efetivamente, é esse o reporte que também põe mais exigência ao nível dos tratamentos de dados. Porque, de certa forma, os reportes têm que ter um conjunto de informação, tem que ter uma certa periodicidade, tem que ter uma certa fiabilidade e trabalhamos com grandes quantidades de dados de diferentes fontes que não estão padronizadas nem homogeneizadas e, portanto... Lá foi mais um investimento da ETL para organizar as coisas. E, portanto, efetivamente, é um dos temas também críticos nesta área dos dados, sem dúvida. Certo. Diz-me uma coisa, eu comecei por introduzir aqui o painel dizendo que este pessoal aqui sempre foi muito técnico, muito quantitativo e por aí. Como é que é a relação com as outras áreas de negócio? Ou seja, por um lado com aquilo que fazem, por outro lado com aquilo que antevês que venha a ser feito. Como é que é? Vocês são tipo, ninguém almoça convosco? Ou como é que é a relação que vocês têm? Não, olha, por acaso essa é uma questão muito importante e esse é uma das áreas mais desafiantes que está nos modelos. Nós, efetivamente, faz parte do nosso dia-a-dia ser desafiados e, às vezes, não é ser só confrontados porque é que o modelo está a dar esta avaliação. Nós apanhamos também colegas nossos a desafiar o próprio resultado, a questionar, mas porquê que o modelo está a dar-me isto? Porque quando eu sei que o cliente, em particular, tem esta condição extraordinária. E, portanto... E é nesta interação que é de salutar, porque também daqui resulta oportunidades de melhoria. Ou seja, às vezes, nós estamos mais nestas áreas quantitativas, o maior desconhecimento relativamente a quem acompanha o dia-a-dia, que conhece melhor o cliente, e esse é um dos temas até do próprio Machine Learning, poder selecionar um conjunto de variáveis explicativas de um determinado comportamento que as pessoas depois não se revêem. E o que é interessante é que isto toca num ponto que creio que tinhas a intenção de discutir, que também tem a ver com os recursos humanos. E um dos desafios que a gente tem é que estas áreas cada vez mais, para nós conseguimos aproximar o diálogo com as áreas comerciais, nós também temos que, de certa forma, adaptar-nos e por exemplo, dou o exemplo da minha equipa, é que nós não só temos pessoas de áreas quantitativas, nós temos, por exemplo, uma pessoa que veio da área de recuperação de crédito. Portanto, uma pessoa que teve, na sua experiência dentro do banco, a trabalhar com a recuperação de crédito, conhece os processos, conhece como as pessoas registram, como é que os colegas registram os dados nos sistemas, os problemas dos sistemas, isso, de certa forma, aproxima-nos nessa linguagem. E já agora dar-te outra nota, que é esta interação não é só no momento da decisão de crédito. Aliás, uma prática que deve ser feita
é também no âmbito da construção dos modelos. Quando se está a desenvolver um modelo, devemos constituir um grupo de trabalho, sendo ele constituído também por pessoas, portanto, nesses momentos a gente pode ir almoçar juntos com eles. Ok, mas só nessas alturas. Eu estava a pensar que vocês eram aquele pessoal dos números que estavam na cave e que ninguém se relacionava. Não estava a brincar. Francisco, diz-me uma coisa, mas não é muito melhor, não convence muito mais o pessoal do negócio de dizer, não, foi este modelo de machine learning que fez, em vez de dizer, a regressão logística está a dar este resultado. Foi este modelo de machine learning que disse, tem uma autoridade diferente E eu acho que é muito importante também haver essa explicação e nós próprios conseguimos fazer essa interpretação, porque senão também punhamos um modelo a correr, leva um resultado e aquilo, e saía. E acho que, e daí também o analista que está por trás e fazer os modelos e as equipes que estão por trás dos modelos, é importante, lá está, conhecerem o modelo, conhecerem a empresa, conhecerem o negócio, para, muitas vezes há resultados que saem, há relações que até podem sair de um modelo específico, mas que depois vai-se a perceber e há uma explicação e nem fazem sentido incorporar. Portanto, efetivamente, este contacto com as áreas que me estavam a dizer é fundamental. Conhecer o negócio e também ter os inputs das áreas. E lá está, muitas vezes nos modelos de aceitação até existe, este cliente, porque é que este não foi aceito? Isto tinha aqui tudo para... porque é que o score não está a dar? E muitas vezes são estes inputs que vêm também melhorar a eficácia do próprio modelo e trazerem outras visões do negócio. Há aqui, suponho eu, um stress de duas dimensões, digamos assim. Por um lado, de quem quer, entre aspas, vender, não é? Que é o negócio, e por outro lado também alguma frustração que às vezes poderá vir do facto de não entender exatamente, digamos assim, o que é que este pessoal está a fazer, o que é que andam a fazer, porque é que foi recusado este crédito. Sandra, vocês têm algum tipo de prática de ensinar um bocadinho daquilo que fazem aos colegas de negócio e, por outro lado, também serem ensinados pelos colegas de negócio da vossa... Porque eu suponho que não é muito fácil transitar alguém do negócio para a área de risco, porque, enfim, há um conjunto de condições técnicas que são necessárias, mas tem essa interação didática, digamos assim, ou isso faz parte das vossas atividades? Ou... Sim, cada vez mais, tal e qual como o João falou, nós quando estamos a desenvolver um modelo, neste momento até é quase obrigatório, porque até está, de certa forma, regulamentado, que temos que dar evidência do uso do modelo. E então, normalmente, há um model owner, e esse dono do modelo, por vezes, nem sequer é a área analítica que está a desenvolver, é a área sobre a qual vai utilizar, ou seja, os nossos colegas da parte de crédito, da atribuição de crédito, e quando nós estamos a desenvolver um modelo, para aprovação de crédito, normalmente são criadas grupos de trabalho para que sejam apresentados e discutidos toda a informação que nós poderíamos usar no modelo. Certo. E aí sim nós fazemos muita partilha, porque os colegas dizem que não gostam muito que se utilize, por exemplo, um determinado rácio financeiro de uma empresa, porque isso não espelha verdadeiramente a saúde financeira dessa empresa, e nós depois começamos a dizer que não, mas é estatisticamente relevante e com isto eu consigo explicar mais de 80% do incumprimento, e há sempre no início, há sempre esta partilha até chegarmos ao modelo final. Okay. Quando temos um modelo em produção, muitas vezes somos questionados porque é que está a dar a nota A ou a nota B. E por vezes é assim, os modelos têm margens de erro e precisam de ser, e é muito importante que haja esta partilha de conhecimento e esta abertura de um lado e do outro para haver uma validação do próprio negócio. Não é? Sim. Certo. Diga-me uma coisa, isto agora é um tema um bocado mais técnico, mas acho que é interessante, vocês todos percebem imenso disto, eu tenho curiosidade. Vocês trabalham sempre com grandes quantidades de dados em que a maior parte das pessoas se porta bem e há uma pequena minoria que se porta mal. Isso cria-vos um problema adicional na modelação, não é? Nos modelos que vocês produzem. É particularmente desafiante. Aliás, se vocês forem tão bons que conseguem reduzir a zero o incumprimento, a partir daí não conseguem fazer modelos porque já não têm exemplos para modelar. Não é? É verdade. Nós temos algumas carteiras que são as carteiras com baixo incumprimento, que depois são uma chatice porque nós não conseguimos desenvolver modelos para essas carteiras de clientes. Ou seja, nós costumamos dizer que é bom
que haja alguns clientes a incumprir, porque pronto, porque dá visibilidade sobre o que é que se vai passar à frente, não é? Porque nesse caso é só quando acontecer é que pronto, já está dado o crédito, já não existe. Olha, há pouco, antes de começarmos o painel, estávamos todos aqui também a falar um bocadinho sobre a questão do trabalho remoto e por aí, não é os problemas, as alterações que veio produzir. Eu suponho que na vossa área, na área de risco, vocês provavelmente, ao início foi assim um bocado estressante, mas depois provavelmente, tranquilamente, cada um ficou com o seu computador em casa e, portanto, a trabalhar, a desenvolver os modelos e vocês a gerirem o trabalho. Não me parece que seja uma coisa de grande complexidade, a não ser as questões de privacidade ou dos dados, coisas assim. Mas, digamos, para além disso, há um outro tema que me parece interessante abordar, porque vocês trabalham, os vossos recursos, digamos assim, as pessoas que vocês fiam, são tudo recursos altamente qualificados. São pessoas que têm uma formação muito grande nas áreas quantitativas, muito valiosa, digamos assim, em particular, muito valiosa no mercado de hoje, não é? Eu vejo as coisas assim, eu acho que vai haver muita empresa alemã, inglesa, francesa e por aí a querer contratar pessoas que trabalham para vocês neste momento, que são pessoas das vossas equipas. Tu vês isto assim, achas que não, achas que é uma oportunidade, achas que vai ser um aperto, o que é que como, digamos, como diretora responsável, o que é que te parece que vai acontecer nos próximos tempos? Bom, eu, como filosofia de vida, gosto sempre de ver o copo meio cheio e acho que vai ser uma oportunidade para todos. Vai ser uma oportunidade para as pessoas poderem desenvolver competências noutros mercados, vai ser uma oportunidade para nós, como managers dessas pessoas, começarmos a ter ainda mais cuidado com as nossas pessoas. Estamos não tão focados não só no trabalho e no que elas produzem e o que elas nos entregam, mas também em toda a avaliação dessa pessoa, porque muitas vezes podemos olhar só para aquela pessoa como um número ou como uma entrega. E cada vez mais temos que nos preocupar também com as nossas pessoas e ver o que é que poderá estar a condicionar, porque se a pessoa estiver feliz no que está a fazer, acredito que ela não tenha tendência para mudar. Sim. E feliz pode nem sequer estarmos a falar de que no outro lado duplicam-lhe o rendimento. Pode ser mesmo em termos de atividade daquilo que ela está a fazer. O desafio, não é? Porque este pessoal técnico também tem sente muito esta necessidade de progredir, não é? De aprender, de ter desafios novos, desafios intelectuais. Avançar, exatamente. Sim. Acho que por isso vai ser uma oportunidade para todos, não só para os técnicos, mas também para nós. Mas tu vês-te no futuro a trabalhar com recursos exclusivamente remotos de outro país, por exemplo, e contratar fora de Portugal, onde a mão de obra é mais barata, e ter pessoal que trabalha para ti fora do país? Exclusivamente remoto, não. Eu no passado já tinha este sistema de teletrabalho e nós tínhamos, digamos assim, uma regra que pelo menos, no mínimo, 2 dias por semana estávamos todos juntos para criar dinâmica de grupo, porque é preciso para ter uma série de coisas, e nós estávamos 2 dias pelo menos por semana, todos juntos no banco. E depois, os outros 3 dias, 2, 3 dias por semana, cada um ia rodando e ficava em casa, em teletrabalho. E porque precisavam, às vezes, de maior nível de concentração, até para entregar, e concentravam-se muito melhor em casa. E acho que o modelo misto, acho que é muito importante para isso, para nós termos a dinâmica de grupo. Acho que é muito importante a envolvente humana, emocional, nas equipas, e depois, sim, estar a trabalhar em casa. Por isso, uma pessoa que está 100% em casa, eu não me vejo assim. Se vier uma pessoa de Espanha, de França, de Alemanha, que queira vir cá 2 dias por semana a trabalhar connosco e depois ir novamente, mas teria sempre talvez não. Teria que ser sempre algo com este formato, com esta estrutura, sim. E tu, Francisco, preocupa-te esta questão digamos assim, dos teus recursos começarem a ficar apetitosos para outros players? Sim, eu acho que essa questão já se põe antes da pandemia. Certo. A pandemia veio acelerar um pouco o processo, não é? Já antes da pandemia, nomeadamente na área de risco, há uma grande procura de profissionais desta área, até porque em Portugal não somos assim tantos e, portanto, o mundo é pequeno e como se costuma dizer aqui em Portugal, e, portanto, os recursos acabam por passar. É um pouco como eu acho que, como a Sandra estava a dizer, que é importante que a empresa crie mecanismos para que os colaboradores estejam satisfeitos, e a partir daí já é um grande passo para a retenção do próprio colaborador. E acho que as novas gerações
o desafio é precisamente ter desafios constantes e procuram mais a aprendizagem, procuram intelectualmente estar enriquecidos e acho que isso é um dos fatores também de retenção do colaborador. Obviamente que em Portugal também se coloca o inverso, ou seja, enquanto que há países que nos podem ir buscar recursos, nós também depois o mercado está mais aberto e, portanto, permite-nos também, se calhar, ter outro tipo de recursos. Na minha equipa tenho, por exemplo, 2 recursos que são estrangeiros, e um é polaco, o outro é do Irão, e portanto... Eles estão cá ou estão... Estão cá. Ok. Mas pronto, acabámos por certo. Ir buscá-los, falam inglês, estão integrados e as coisas funcionam muito bem. Portanto, acaba por ser um desafio, a própria coletividade e um bocadinho este espírito transversal, exato, global. vai ser um trabalho de equipa muito mais multicultural, não é? A contratar numa piscina muito maior, não é? Todo o mundo. Acho que é um bocadinho por aí. Acabará por também influenciar a maneira como trabalhamos. E tu, João, qual é que são as tuas visões sobre este tema? Olha, Fernando, este tema é muito importante para mim. Aliás, este painel é dedicado ao desafio dos dados, não é? Na área deles, mas de facto o desafio dos dados para mim é business as usual. O tema dos dados trabalha como deles, os dados é o trabalho. O grande desafio que eu tenho tido nos últimos tempos é de facto os dos recursos humanos. E efetivamente nota-se uma certa dificuldade em contratar e até reter pessoas nesta área. Eu acho que de facto com uma economia cada vez mais digital temos cada vez mais desafios profissionais, uma oferta de desafios profissionais cada vez mais alargada. Nós concorremos nesta área com outros setores de atividade económica, portanto não é só na banca que se procura este perfil, é nas telecomunicações. Sim, e a banca perdeu um bocadinho aquele encanto de antes, toda a gente queria bombar como uma companhia de seguros, agora já não é. E agora um conjunto de novas empresas, as fintech também têm um valão. E depois, para além disso, aqui o Francisco já disse uma coisa que também é importante, que é, nós com o Covid acho que se intensificou outra coisa, que é, começou-se não sei se veio para ficar e se vai afetar todos os setores da mesma maneira, mas começou-se a verificar uma descentralização do posto de trabalho. Portanto, ou seja, uma pessoa está aqui pode estar a trabalhar para Londres, pode estar a trabalhar para Madrid, o que quer dizer que, para além de estarmos a concorrer com outros setores de atividade na captação destes recursos, também estamos, geograficamente, também estamos a competir com outras geografias. E depois acresce a isto o facto de que, é a minha percepção, como é óbvio, esta nova geração de trabalhadores também estão muito mais dispostos à mobilidade, mesmo que nós já teletrabalho, eles também estão mais dispostos também a mover-se para fora. Portanto, isto são tudo um conjunto de questões que levam a um conjunto de desafios. Porquê? E, sobretudo nesta área, o conhecimento que se retém é muito importante. Porque nós somos uma área auditada e é importante nós conseguimos reter as pessoas que construíram e conheceram os dados. Porquê? Pois há um custo muito grande de voltar a reconstruir todo este conhecimento. Como é que isto se pode resolver? Nós temos que, de certa forma, adaptar um bocado àquilo que é a nova realidade. Há pouco falei que estas áreas, para além de, se calhar, também alargarem a sua equipa de uma forma multidisciplinar, não só ter pessoas meramente quantitativas, mas também ter algumas pessoas que venham de outras áreas do banco, mas também ser multicultural. Eu, por acaso, na minha equipa, já agora, tenho uma pessoa de nacionalidade ucraniana e outra pessoa de nacionalidade italiana. É um desafio. Acaba também por ser um desafio e isto requer adaptação, porque os meus colegas também deverão saber, porque a exigência que nós temos em termos regulamentares destas áreas passa pelos processos e passa também muito pela documentação dos processos. Ou seja, como eu tinha dito há pouco, existe uma área específica de validação dos nossos modelos. Eles têm uma tarefa muitas vezes que é isto. Vocês não têm que explicar o modelo. Dê-me um documento com base no qual eu consiga replicar o modelo. Se eu tenho pessoas que não são nativas portuguesas a desenvolver esta documentação, há aqui um esforço de adaptação. Tem corrido muito bem, mas de facto acho que tem que ser um pouco também este caminho. Também temos que nos adaptar de certa forma a esta nova realidade. Tem pessoas que provavelmente algumas delas vão estar em teletrabalho, porque eu acho que isso também vai ser uma exigência. Aliás, eu tive tenho uma pessoa na equipa que na própria entrevista, a primeira pergunta que me fez essa via se o banco praticava teletrabalho. E, portanto, é a própria nova geração.
Começa a ser uma exigência, não é? Pode começar a ser critério, um critério, assim. a própria exigência da própria... Exatamente. Eu acho que vai ser um misto. Na realidade, nem pode haver 100% de teletrabalho. Eu acho que é importante nós estarmos em contacto com as pessoas. Sim. Mas também acho que, claro, de certa forma... E há funções que se prestam mais a esse teletrabalho contínuo do que outras, certo. Portanto, acho que vai haver... E uma coisa, vocês, agora é uma pergunta geral, vocês gerem equipas relativamente grandes com muitos recursos, vocês têm planos, ideias, parece de desenvolver algum tipo de planos de estágio, de integração na empresa, tem algum, digamos, pipeline assim organizado para garantir que há, digamos assim, uma renovação das pessoas que vão entrando na equipa ou não? Fernando, é o que eu estava a dizer, há uma grande concorrência por recursos, essa renovação faz-se de forma quase automática. Portanto, as pessoas... Não vale a pena. Portanto, as pessoas entram, tem pessoas que ficam 2 anos e, dar-te um exemplo, eu tive um jovem, vários jovens que deixam muitas saudades, um que foi trabalhar para a Morgan Stanley em Londres, o outro que foi trabalhar para uma seguradora em Braga, e portanto essa rotatividade da juventude faz parte. Quer dizer, grande parte do vosso dia é pensar como é que eu vou substituir o António. Sem dúvida, é um dos grandes desafios. Como é que eu vou responder às questões, às recomendações que eu tenho pela frente quando as pessoas estão constantemente também. Não é por exagero, mas que de facto é uma exigência. Mas há uma rotatividade significativa, não é? Olha, tem sido uma conversa super simpática, estou farto de aprender, espero que as pessoas que estão a ver o nosso painel também. Eu tenho uma última pergunta muito rápida e que eu sei que é difícil responder, mas João, daqui a 10 anos, como é que tu vês, ou qual é que é a particularidade ou a característica diferente que a gestão de riscos terá que hoje ainda não existe? Ou seja, em termos de evolução, o que é que parece a ti que é uma tendência que será inexoravelmente presente daqui a 10 ou 15 ou 20 anos? Fernando, essa foi a tua pergunta mais difícil, eu acho. Tem que ter uma perguntagem mais... Ainda por cima foi o pior, foste tu que não tiveste tempo para pensar. E depois, de uma pessoa que vem de modelos, que faz modelos para prever comportamentos futuros, agora fica assim um bocado atrapalhado. É muito difícil tentar prever como é que vai ser a evolução futura. Eu acho que um dos temas que aqui são subordinados vão entrar, que não estão ainda a alguma resistência, mas que vão entrar. Acho que vamos começar a adotar novas técnicas. A inovação não pode ficar à parte destas áreas. Não? Estas áreas também têm que acompanhar a inovação. E diria que o caminho passa por aí e, sobretudo, começar a utilizar também como uma economia digital que vai nos trazer também uma nova manancial de dados, do Open Banking, por exemplo, vai-nos trazer um conjunto de novos dados, de nova informação e, portanto, acho que há um potencial enorme nessas matérias. Muito bem. Obrigado, João. Safaste bem. Obrigado. Francisco. Sim, acrescentando, se calhar, eu acho que vai haver, em termos de crédito, se calhar, uma decisão muito mais instantânea. É isso, eu ia dizer, sim, esse tema do automático parece-me vai acabar, porque isso também é um diferenciador da aquisição, não é? Dúvida. Porque quem chega e no simulador consegue ter a aprovação, é muito difícil de bater com um procedimento normal, não é? E lá está, eu acho que quanto maior é o volume de dados que nós temos à disposição, maior é a capacidade que nós temos para também fazer essa decisão instantânea. O Open Banking é um desses exemplos, não é? Porque vamos conseguir também ter outro tipo de informações que não tínhamos hoje. Obviamente que ainda temos um caminho também a percorrer nesse sentido, é algo de novo também inovador, mas que claramente vai trazer aqui outro tipo de informações. Tínhamos falado há pouco também da informação das redes sociais e afins. Acho que é uma zona muito mais complexa, porque são dados não estruturados, portanto, existe muito maior dificuldade em conseguir gerir esse tipo de informação, mas que claramente eu acho que também é um caminho que ainda há aqui uma margem de progressão gigante e que certamente vai ser também, se calhar daqui a 10 anos, muito mais fácil, porque esta questão dos dados não estruturados, se calhar já está com muito mais evolução face ao que temos hoje, e já houve alguma evolução. Portanto, eu acho que, essencialmente, esta parte digital, a instantaneidade, vão ser 2 caminhos, claramente, na área de risco também. Portanto, vocês vão passar a criar máquinas, não é? Máquinas de aprovação ou não? Sim, acho que o que foi dito, acho que espelha mais ou menos o que
vai ser daqui a 10 anos. O que eu gostava que fosse daqui a 10 anos, não vou tanto fazer o que é que espero, mais do que eu gostava que acontecesse, eu gostava que todos estes temas já estivessem mesmo mais implementados, ou seja, todas estas áreas da inteligência artificial e machine learning, eu gostava mesmo que já estivesse mais enraizado dentro da gestão de risco, porque faço também aquele exercício que falámos há pouco e das melhorias que tínhamos, poderíamos ter as pessoas vocacionadas e direcionadas para os problemas mais complexos e deixar o instantâneo, o automatismo para a máquina. E assim, neste momento, temos as pessoas muito ainda preocupadas a responder ao regulador, a fazer o relatório para o regulador e elas acabam por ser muito máquinas em vez de estar a devolver o conhecimento e o conhecimento humano que têm e estamos a perder aqui a eficiência que poderíamos ter. Não, e é importante também salientar que essa eficiência tem impacto depois no consumidor, ou seja, quanto mais eficientes as empresas forem, maior é o acesso ao crédito, menor é a taxa de juros, portanto, mais, digamos assim, esta atividade do crédito contribui para o desenvolvimento económico e também para o bem-estar social das pessoas, portanto, acho que não é de forma nenhuma, às vezes o crédito é visto assim de uma forma um pouco de lado, mas tem de facto uma função social que é potencialmente muito relevante e, portanto, esperemos que sim, esperemos que continuemos a melhorar a eficiência e a garantir que o crédito chega a todos aqueles que precisam e têm capacidade para o obter. Resta-me agradecer imenso, gostei imenso da conversa. Não é nada que eu não tivesse à espera, eu sabia que ao convidá-los a vocês os três ia ser uma conversa muito interessante e iria ter a oportunidade de aprender muito. Espero que quem está aí desse lado também tenha tido a oportunidade para aprender e que tenha gostado desta nossa pequena conversa. Muito obrigado.